Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriela e vamos para mais uma aula de filosofia. Dessa vez o assunto é sobre dialética. Na verdade, esse tema ele já foi bastante debatido com os filósofos, desde os pré-socráticos, depois Platão, Aristóteles. Tivemos aquela época em que a dialética ela não foi debatida, já que o centro de estudos era justamente Deus e tentar justificar a fé com a razão, que foi o período medieval. E aí voltamos de novo com dialética. Então a dialética ela sempre vai ter, ao longo da filosofia, diversos significados. Mas dessa vez o assunto e dialética agora é sobre a contradição de ideias. Nisso surgem dois filósofos muito importantes, que é Hegel e Karl Marx. Hegel ele era mais idealista. O que era isso? É basicamente você vai chegar à contradição, já que dialética é contradição, no seu pensamento, não é em coisas materiais, vai ser sempre no seu pensamento. Então ele dizia que a realidade ela é um processo análogo ao pensamento. Pausa. Se você pensa, o que é que acontece? Você raciocina. Então ele falava que a realidade ela possui racionalidade. E aí ele começa a conversar sobre dialética histórica e traz a principal ideia dele, que é a questão da tese, antítese e síntese. Então acompanhe o raciocínio para vocês não se perderem. Tese é a ideia principal. E aí dialética o que é que significa? Contradição. Então vai surgir uma antítese. Para quê? A antítese é justamente a ideia que se opõe a essa tese inicial. E aí, nesse conflito dessas duas, vai surgir a síntese, que é justamente o resultado desse conflito através do debate, através de sempre estarmos raciocinando. Sendo que aí, pausem, se a gente chega a uma nova ideia, essa nova ideia ela não poderia se transformar em uma outra tese e aí acontecer um ciclo? E acontece isso. É exatamente isso. Então, vai ter uma tese, uma antítese, vai sair uma síntese que é a nova ideia. Essa nova ideia ela pode entrar novamente em contradição e aí surgir uma nova antítese e uma nova síntese. Então, o pensamento de Hegel, vocês têm que colocar no papel justamente que é a contradição. A contradição a gente sempre vai conseguir chegar através do pensamento, através da racionalidade e que sempre vai se transformar em um ciclo. Agora que vocês já entenderam o pensamento de Hegel, check. Agora bora para Karl Marx. Karl Marx olhou para Hegel e disse: cara, como assim? Tu conseguiu enxergar a contradição no pensamento e não olhou para a contradição da nossa realidade? Então ele falava que os seres humanos eles não podiam ser pensados de maneira abstrata, tal qual Hegel fazia, que era só no pensamento. Então ele falou que a contradição da dialética ela é a contradição do nosso mundo material. A contradição ela existe sim, mas ela existe na nossa realidade e nós, seres humanos, temos que nos dar conta disso. Então ele não concebe uma história que anda sozinha, guiada por uma razão, que nem Hegel falava. Ele dizia que existe uma história e essa história deveria ser guiada pelos seres humanos. E aí esses seres humanos eles iriam interferir no processo histórico. Assim eles iriam conseguir transformar a realidade social quando eles começassem a perceber que existe a contradição no mundo atual. E aí eles iriam começar a alterar os modos de produção. Mas para que alterar os modos de produção e o que são os modos de produção? Os modos de produção é a maneira como se organiza a produção material em determinado estágio. E aí ela se divide em duas, que é a força de trabalho e os meios de produção. A força de trabalho, nosso capitalismo vigente, somos nós, seres humanos, e os meios de produção são as máquinas, as ferramentas. E aí ele falava que deveria se alterar isso justamente porque existe a mais-valia. O que seria isso? Ele dizia que existiam duas classes, que é a burguesia e o proletariado. A burguesia ela é a dona dos meios de produção e por isso elas começavam a explorar o proletariado. Então, por exemplo, a mais-valia é basicamente você receber muito menos do que você merece receber pelo seu trabalho.
Então, e a maior parte da riqueza ficaria justamente com a burguesia. E aí, como é que a gente iria conseguir alterar esses meios de produção? Justamente com a luta de classes. Deveria haver a burguesia versus o proletariado. O proletariado deveria se unir contra a burguesia. Então, só para recapitular para vocês, o pensamento de Karl Marx, ele fala que existe sim a contradição, que é a dialética, mas a dialética ela existe no nosso mundo tangível, em tudo, no nosso mundo material. E aí ele começou a trazer os modos de produção, a luta de classes e a mais-valia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem deixar aqui nos comentários ou tirar dúvidas pelo nosso plantão de dúvidas, tá certo? É isso, tchau, tchau!